Este trabalho é resultante de um projeto de leitura orientado pela professora doutora Socorro Viana. Os nossos objetivos são apresentar a estrutura geral da mitologia nórdica, analisar a sua intertextualidade e relação com outras mitologias e obras atuais, apresentar a intencionalidade do texto, seus aspectos sócio-históricos e as características da narrativa e da estrutura da prosa e poesia. Alô para vocês que caíram aqui de paraquedas, sejam muito bem-vindos ao Podcast, o seu podcast de mitologia nórdica. Eu sou a Ela. Eu sou a Yara. E eu sou a Laísa. E esse é o nosso primeiro episódio. Vamos trazer para vocês um pouco de como nasceu esse projeto maluco centrado na mitologia nórdica. A gente vai falar sobre as várias facetas da mitologia nórdica, tanto a história sociocultural quanto a textual, mesmo para aprofundar e, se possível, aumentar o interesse de vocês, nossos ouvintes, nessa cultura. Primeiro, vamos falar um pouco sobre a gente. Como eu já disse, meu nome é Laísa e eu curso letras na UEA. As áreas que eu mais gosto são literatura e linguística, e no ensino médio, história era uma das minhas matérias favoritas. Eu gosto muito de assuntos relacionados à mitologia, principalmente a nórdica. Eu sou a Yara e também faço letras na UEA. Minha área favorita do curso é linguística e pretendo fazer especialização nela. Desde criança eu sou apaixonada por história e conhecer os antigos povos e como eles viam o mundo, e sair um pouco dessa visão cristocêntrica que nós temos, e isso nos cerca bastante. O que é um tema tabu na maioria dos contextos sociais, por exemplo. Se você fala sobre algo que não é de uma religião que está centrada no contexto, você vai ser julgado, coisa do tipo. E sofre uma certa represália. Os conteúdos midiáticos que são inspirados na mitologia nórdica facilmente fascinam, como dragões, runas, gigantes de gelo, de fogo e suas variantes. O que sempre me cativou com esse tipo de conteúdo foram os jogos. Por exemplo, Assassin's Creed, que recentemente teve uma boa adaptação, ou então o God of War recente, que antes eles focavam na mitologia grega e agora eles estão indo para a nórdica. E particularmente eu gosto muito. E por último, mas não menos importante, eu sou ela e eu também sou acadêmica de letras na UEA. Eu tenho uma paixão muito grande por línguas no geral e pretendo me especializar em tradução depois que terminar o curso. Eu não tenho tanta intimidade com mitologia nórdica como as minhas colegas, mas eu sou muito apaixonada por história e em aprender sobre outras culturas. E isso tem feito essa uma oportunidade, né, para aprender um pouco mais sobre a cultura nórdica em específico. Mas vocês devem estar se perguntando por que nós escolhemos fazer um podcast. Bom, um podcast a gente pensou em, poxa, todo dia eu ouço podcasts, eu sou uma grande consumidora de podcast. E eu ouço podcasts o tempo todo, quando eu tô lavando louça, quando eu tô varrendo a casa. Então a gente pensou mais com esse propósito, de a pessoa poder ouvir em qualquer momento. Eu, por exemplo, muitas vezes, quando eu não consigo arranjar um tempo para eu sentar e estudar, eu geralmente escuto um podcast sobre assunto relacionado. Então, me ajuda muito. E isso tudo foi levado em conta, né, quando a gente fez a nossa escolha. Fora que a gente também não curte muito gravar vídeo, né, porque gravar vídeo é, querendo ou não, um pouco mais incômodo. A gente tem que pensar na imagem corporal e tudo mais. Então a gente pensou que essa seria uma saída tanto confortável pra gente quanto pra vocês, nossos ouvintes. O nome do podcast foi pensado com a imagem da principal divindade do imaginário nórdico em mente. Odin recebe diversos nomes devido aos seus incontáveis feitos, com seu título mais conhecido sendo o pai de todos. Ele é considerado o pai de todos por ser o principal atuante na criação do mundo dos homens, que é conhecido como Midgard. Midgard é a terra que a gente vive. E se você for ver os contos antigos, né, as descrições físicas são muito parecidos com reinos da Dinamarca e outros países nórdicos ao redor, nas expedições danesas, que foi mais se conhecendo por isso. A mitologia nórdica, assim como as outras mitologias, teve seu início a partir da oralidade. Ou seja, esses contos foram passados de uma pessoa para outra durante as gerações. O objetivo disso era explicar os fenômenos naturais que eles não conseguiam explicar com a ciência daquela época. E isso, por exemplo, as mudanças climáticas, tremores de terra, chuvas muito fortes ou até raios que causavam incêndios. E isso alimentava muito o imaginário nórdico antigo. Por exemplo, um dos principais deuses que eles tinham era o Thor, que era o deus do trovão. E isso, a primeira vez que eu vi, eu achei bem aleatório, porque, tipo,
Foi estranho pra mim, assim como foi quando eu tive contato com Zeus, que ele era o principal deus da mitologia grega e era o deus dos raios. Mas isso, percebe-se que os raios, essa eletricidade que vem dos céus, alimenta muito o imaginário de quem não conhece. E com o desenvolvimento dessas crenças foram se criando costumes e contos que ajudavam a ditar como a sociedade deveria agir e deveria se desenvolver. E também era muito enfatizado os reinos que tinham uma visão negativa sendo relacionados ao exílio na vida real. Por exemplo, o que eu citei antes da descrição do físico, os lugares ruins, os reinos ruins, eles são caracterizados como lugares de frio e muita solidão, que relacionavam com o exílio da vida real. E nisso também existiam os reinos com as visões positivas relacionadas a batalhas, comidas e bebida em abundância. Que, por exemplo, a maior honra de um guerreiro danês ou viking daquela época era morrer em batalha para poder ir para Valhalla, para poder ir lutar ao lado de Odin no Ragnarok. E metade dos que morriam em batalha iam para Valhalla, outra metade ia para o campo de Freya para viver com ela e poder sustentar quem estava batalhando. A mitologia nórdica ganhou mais visibilidade na mídia nesses últimos anos, tipo como os filmes da Marvel e também os livros infanto-juvenis do Rick Riordan, tipo Magnus Chase. Também tem o livro do Neil Gaiman, Mitologia Nórdica, e eu, por exemplo, aprendi bastante com esses livros e com a série Vikings. Em comparação com os outros gêneros e mitologias, esse teve pouca visibilidade e muitos estereótipos errôneos a seu respeito. Por exemplo, dos vikings, que adquiriram esse título por conta do nome de suas expedições, que eram as vikingers, e acabaram ficando com uma visão ruim nas áreas que eles faziam suas expedições, e ficaram vistos como bárbaros e pessoas que só queriam saber de hostilidade. Mas existem registros históricos que eles sim faziam acordos comerciais e sociais. E também a gente escolheu esse gênero pela facilidade do fascínio com os mitos e a riqueza dos conteúdos históricos que escolhemos nesse gênero. E pretendemos apresentar o universo mitológico nórdico e comentar sobre o imaginário humano ao longo do processo. Nesse podcast, a gente tem como objetivo trazer à luz alguns desses estereótipos e também despertar o interesse de você, nosso ouvinte, para que possa conhecer melhor o assunto e fazer conexões entre os elementos da cultura nórdica e diversas obras atuais que se inspiraram na mitologia. E assim nós concluímos o primeiro episódio do Podcast. Muito obrigado por ficar com a gente até aqui e te esperamos no nosso próximo episódio.